Como sofres? Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16, na sua primeira epístola. Emmanuel então vai comentar: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel a refletir, com a pergunta: como sofres? Porque devemos fazer essa pergunta a nós mesmos, já que, conforme Pedro ensinou, se padece como cristão, não devemos nos envergonhar, mas sim glorificar a Deus. Emmanuel então vai trazer a palavra do Evangelho, quando ensina que o sofrimento é indispensável no processo de bem sofrer, ou seja, no sofrimento com resignação, sem revolta. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa lição, a grande diferença do bem sofrer com o mal sofrer, no sentido de que aquele que sabe aproveitar as dores para sua ascensão espiritual está recolhendo as lições do sofrimento e, por consequência, se livrando do mal cometido no passado, reequilibrando a sua consciência perante as leis divinas. Por isso, para alcançarmos a glória espiritual, temos que saber sofrer, não basta apenas sofrer simplesmente. Temos que extrair as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração. Emmanuel vai ensinar que muitos padecem, muitos sofrem, mas se complicam porque não sabem aproveitar as provas retificadoras. E aí ele dará exemplos. Muitos recebem a calúnia e, ao invés de demonstrarem pelo testemunho ao Cristo o silêncio, oferecer a outra face, perdoar o inimigo, eles transmitem essa calúnia aos vizinhos. Aqueles que são atormentados por acusações, ao invés de perdoar também, ao invés de orar e buscar o recolhimento espiritual, arrastam outros companheiros às perturbações que os assaltam. Aqueles que querem eliminar a doença se desesperam, ao invés de aceitarem a vontade divina e colherem as lições da enfermidade. Assim, Emmanuel demonstra que muitos sofrem, mas não sabem sofrer, no sentido de colher os benefícios do sofrimento para a sua ascensão espiritual.
E se nós, ao recebermos o sofrimento, passamos ao outro, estimulamos esse sofrer também naqueles que nos rodeiam, não estaremos colhendo as lições necessárias para a expiação resignada e santificante. Muitos vão se transformar em poços envenenados de ódio, de amargura, porque não suportam os sofrimentos das suas existências. Poucos saberão, então, extrair do sofrimento as lições necessárias. A grande maioria baterá a porta da desilusão, da descrença. Se revoltarão contra Deus, contra a sua justiça. Se tornarão, então, crianças cujos caprichos não foram atendidos. Aprendamos a lição de Emmanuel, não estendendo o sofrimento que passamos ao próximo. Não agravemos a dívida da agressão ao credor, porque ele resolveu nos chamar a contas, prestando essas contas que trazemos de outras existências. Raros são aqueles que aprendem a encontrar proveito nas tribulações. A maioria despreza a oportunidade de edificação ao sofrer, agravando os próprios débitos, confundindo o próximo, precipitando companheiros nas zonas perturbadas do caminho evolutivo. Assim, devemos entender que todas as criaturas sofrem, mas poucas sabem sofrer como cristãos. Sejamos, portanto, as criaturas que glorificam a Deus quando extraem do sofrimento as lições necessárias ao avanço espiritual. E não pensem que o espírita cristão busca o sofrimento, tem prazer em sofrer. Não, não é isso. Nós simplesmente sabemos que o sofrimento tem uma causa anterior e que devemos tirar o proveito dessa situação para a nossa elevação espiritual. Aí está o segredo, a lição da caminhada evolutiva. É extrair das situações de desafio, de obstáculos, de dor e de sofrimento a propulsão necessária para a nossa elevação espiritual. Dessa forma, estaremos cumprindo com a palavra do Mestre, que nos ensinou a sofrer com resignação para saldarmos as dívidas do passado e, assim, podemos cultivar dentro de nós a elevação que nos levará ao paraíso na terra, quando então reinará a fraternidade universal e o reino de Deus. Que assim seja.